para este programa estamos recebendo uma convidada muito especial, a doutora Natália Sampaio de Figueiredo, delegada de Polícia Civil do Estado do Piauí, titular do Núcleo Policial Investigativo de Feminicídios de Teresina. Ela vai nos esclarecer as principais dúvidas, explicar a legislação atual e orientar de forma prática quem está passando por uma situação de violência ou conhece alguém que esteja. Obrigada pela presença, doutora. Seja muito bem-vinda. Tudo bom? Prazer recebê-la, Natália. Natália, que bom estar com você, falando sobre um tema tão importante, que é a violência contra a mulher, finalizando aqui o mês da mulher, o mês de março. Então, a gente ficou muito feliz que você aceitou o convite em meio à sua agenda atribulada. Então, eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Acima de tudo, como policial, o papel preventivo é importantíssimo para a gente tratar de um tema tão importante que há muito tempo ficava intramuros. É muito importante para que a gente combata de forma efetiva, aliando prevenção e repressão. Excelente. Doutora, aqui no Família na Real, a gente conversa sobre muitas coisas que têm relação com a família, com situações de relacionamentos, né? Como a gente sabe, muitas vezes eu atendo muitas mulheres na defensoria que são vítimas de violência e que elas também desejam ali fazer o seu divórcio, regulamentar a guarda, convivência, alimentos. Então, a gente achou por bem trazer esse tema tão importante para que a mulher, muitas vezes, ela passa por situações de violência que ela não sabe reconhecer essas violências, porque algumas pessoas, mulheres, elas acham que somente a violência física é ali um tipo de violência. Então, eu já queria começar o programa falando sobre os tipos de violências previstos aí na legislação. Isso. A Lei Maria da Penha, ela veio tipificar, por assim dizer, situações que há centenas de anos acontece. Até fala assim, que a violência doméstica familiar, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Essa opressão. E, de fato, ela trouxe as formas de violência mais comum. A gente vê que outras formas, como a violência obstétrica, também é prevista como uma forma de violência. E a Lei Maria da Penha traz as 5 mais comuns, né? A violência física, patrimonial, sexual, psicológica e moral, né? E como você mesmo bem disse, muitas mulheres elas não se entendem como vítimas de violência, só pensam que só existe a violência física e existem as outras formas de violência. Eu chego até a analisar esse aumento no número de registros de ocorrência numa perspectiva até positiva. Por quê? Porque muitas violências elas eram subnotificadas porque a mulher não se entendia como vítima. Então, por exemplo, na constância de um casamento, ela era vítima de uma violência sexual e não entendia que isso era uma violência doméstica familiar, violência patrimonial, a psicológica, né, que até pouco tempo nem tipificação havia no Código Penal. Então, realmente, trazer na lei as formas de violência também é uma forma de fazer com que essa mulher entenda, se aperceba como vítima e realize a denúncia. Inclusive, a obstétrica também é bastante recente, exato, né? Você pode falar um pouco também sobre ela para a gente, de forma resumida? Bem, na verdade, como eu disse, ela não é prevista na legislação, na Lei Maria da Penha, mas quantas mulheres nesse contexto, né? Sim. A questão do como gerir seu próprio corpo eram obrigadas a determinados procedimentos numa situação até muito sensível, né? Sim. Que é a questão do pós-parto, e não tinham sua liberdade exercida de forma plena. Então, infelizmente, ainda não é previsto na legislação. Eu acho que a gente tem muito que evoluir. A legislação está aí justamente para acompanhar as demandas da sociedade e, quem sabe, a Lei Maria da Penha, diante de tantas atualizações que vem sofrendo, sim, possa incluir também essa violência e as outras formas, né, que vem surgindo. Inclusive, essa mulher, muitas vezes, ela não faz a denúncia, doutora Natália, a gente também vai conversar sobre isso, não só porque ela não reconhece que ela é uma vítima, como, por vezes, ela tem vergonha ou porque ela tem medo, né? Ela sempre tem aquela sensação de que a pessoa vai mudar, vai melhorar. Então, eu queria que também você falasse um pouco sobre isso.
A mulher, ela sofre muito socialmente, né? Ela ao mesmo tempo que ela é muito cobrada, ela é muito julgada. Então, nós já tivemos casos, eu como delegada, de ser procurado pela vítima no dia seguinte, porque ao chegar em casa, após realizar uma denúncia e o agressor tendo sido preso, foi julgado pela família, como se a culpa fosse dela, é julgada pela sociedade, porque fica como se tivesse uma marca nela, vítima de violência doméstica familiar. E uma das coisas que a gente vem trazendo no nosso trabalho é justamente tirar essa posição de vitimismo da mulher, colocar ela na condição de protagonismo na sua vida e colocar o agressor onde ele realmente merece estar, que é no rol dos culpados e ter, de fato, a sua responsabilização criminal. É isso que a gente vem trabalhando. E sempre buscar colocar a mulher numa situação de empoderamento, de puxar a responsabilidade para as outras entidades. A gente vai, eu acho que mais para frente podemos tratar sobre a questão da rede de proteção, que é muito importante. Então, acolher essa mulher, olhar ela com empatia e não com julgamento, né? Para que, de fato, ela consiga sair desse contexto de violência. Doutora Natália, sobre agora os direitos garantidos pela Lei Maria da Penha. Então, eu queria que você falasse, destacasse, claro, os principais, que a gente sabe que a lei é extensa. Então, assim, falasse um pouco desses direitos que são garantidos à mulher desde a denúncia. Sim. Na verdade, eu vejo a Lei Maria da Penha numa perspectiva assistencialista, né? Ela tem um tratar multidisciplinar em relação a essa mulher vítima. Então, ela trata sobre questão de saúde, assistência social, o poder judiciário, atuação importantíssima na proteção da mulher. E já no viés, agora propriamente dito, falando sobre o viés da autoridade policial, o que a lei veio trazendo foi algo muito importante. Eu acho que regulamentou aquilo que deveria existir desde o início, que é um acolhimento dessa mulher vítima de violência a partir do momento que ela chega, por exemplo, e sofreu alguma lesão. Primeiro tem uma preocupação com essa mulher, um atendimento hospitalar, buscar saber, por exemplo, se ela necessita de um apoio policial, porque muitas mulheres saem de casa e deixam tudo, né, diante daquela situação de violência. Então, apoio policial para que a gente consiga recolher os seus objetos até que tenha uma decisão no sentido da saída do agressor do lar, que vem sido um posicionamento do Poder Judiciário, né, garantir esse direito à mulher. E então, é o que a gente procura também levar a mulher ao conhecimento das formas de violência, o que são as medidas protetivas, dizer a ela, doutora, ela chega assim, mas eu não quero uma responsabilização criminal, eu só quero uma medida protetiva. Então, a gente orienta, olha, existe essa possibilidade. Então, é todo um acolhimento, principalmente no sentido dessa mulher se sentir protegida, assistida e, acima de tudo, acolhida pela, como a gente costuma dizer, a delegacia de polícia é a porta de entrada dos direitos. Então, que ela se sinta protegida por aqueles servidores que estão lá para isso. Nossa função como policiais é garantir a ordem e a proteção da sociedade. Inclusive, doutora Natália, essa questão do acolhimento realmente é muito importante, porque a mulher, quando ela chega na delegacia, além dela já ter sofrido muito, de ter pensado muito, ela vai reviver tudo aquilo, né? Que é o que a gente chama de revitimização, seja na delegacia, seja no Poder Judiciário, numa entrevista, numa audiência. Então, eu acredito que esse acolhimento seja importantíssimo por conta disso. Ela vai reviver cada fato. Então, assim, fale um pouco dessa condução na delegacia com essa mulher que chega lá, né, dizendo, olha, eu fui vítima de violência. A lei, ela prevê que, preferencialmente, o atendimento dessa mulher tem que ser por uma mulher. Não é colocando em xeque a qualidade de um trabalho realizado pelo homem. Mas você imagina, doutora, você acabar de ser vítima de uma violência sexual e você relatar o que aconteceu para um homem. Sim. Isso aí, como você mesmo falou, é uma revitimização, ela vai reviver esse momento. As condições ideais, eu não posso, nem no Piauí e nem no estado da federação, a gente tem uma delegacia 100% formada por profissionais do sexo masculino. A gente procura evoluir nesse sentido, mas ainda não existe uma obrigatoriedade nesse sentido. É uma faculdade que é colocada pela lei, né? No contexto de ser preferencialmente aplicada nas delegacias. Mas o que a gente procura fazer durante esse atendimento, né? De fato, eu acho que temos que evoluir muito também no sentido de
colocar como um padrão um atendimento multidisciplinar nas delegacias. A gente vê que a lei ela fala a questão de uma assistência social, um acolhimento psicológico. Ainda não temos, algumas poucas unidades de delegacias das mulheres têm isso. Nós temos, por exemplo, na Casa da Mulher Brasileira, aqui em Teresina, mas ainda, infelizmente, não é 100%, ainda não é 100% nas delegacias. Seria ideal, porque essa mulher, ela teria o apoio policial, que é necessário, mas ela tem que ser, como a gente falou, ela tem que ser acolhida pela assistência social, ela tem que conversar, por exemplo, com um profissional de psicologia, porque muitas permanecem no contexto por uma dependência emocional, e não é porque gosta de apanhar, como a gente já ouviu, infelizmente, em várias rodas de conversa, e mostra o total desconhecimento dessas pessoas que falam isso. Então, acolher, trabalhar com empatia e, de fato, fortalecer essa mulher para que ela saia do contexto e de forma definitiva do contexto de violência. Realmente, a equipe, por exemplo, o psicólogo, claro, assistente social também, mas a questão, do psicólogo é fundamental, é essencial, porque eu acho que pode até comprometer essa denúncia. Eu acho que ela pode estar tão abalada emocionalmente que talvez ela precisasse até passar com o psicólogo antes dela fazer a denúncia, quem sabe. Mas é importantíssimo que a gente consiga, e lute e busque cada vez mais estar próximo do ideal dentro dessas delegacias, não é isso, doutora Natália? Verdade, estamos batalhando nesse sentido. Sim. Como a gente, no início da nossa conversa, não era comum a gente estar tratando sobre violência doméstica familiar, então acredito que todo esse movimento ele vai sim servir de forma positiva para que essas mudanças tão necessárias aconteçam. Doutora Natália, no início da sua fala, você mencionou a questão de diversas alterações na Lei Maria da Penha. De fato, a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos essas alterações. E eu queria que você falasse um pouco das principais que você destacaria aqui em Nossa Família para o telespectador tomar conhecimento aqui. Sem dúvida nenhuma com relação às medidas protetivas, Elas vieram previstas na Lei Maria da Penha, mas algumas coisas foram sendo construídas com o passar dos anos. Então, muitas vezes, a mulher, no contexto de pedir a medida protetiva, ela era meio que quase que obrigada a uma produção de provas para ela ter um direito que é básico, que era urgente, é medida protetiva de urgência. Então, não dá para você dilatar esse tempo em busca de provas para conceder algo que é urgente, que essa violência física pode sim evoluir para um feminicídio tentado e consumado. Então, muitas vezes, a depender do profissional, era aquela coisa que ia se criando no caso concreto. O que é que a lei, em 2013, ela sofreu uma alteração importante? Olha, não precisa mais, é uma cognição sumária, ou seja, não precisa ter uma produção de prova tão robusta para conceder algo que é urgente. Não precisa a vítima ter que registrar um boletim de ocorrência ou ser instaurado um inquérito policial para que a medida protetiva seja concedida. Eu não posso estabelecer mais uma alteração, um prazo de tantos meses e depois a medida protetiva é revogada. Só faz sentido a medida enquanto houver a violência. Então, enquanto a violência física, essas outras formas como a gente tratou ainda existirem, a medida tem que estar em vigor. Então, para mim, assim, sem dúvida nenhuma, essa alteração relativamente recente, foi importantíssimo para a gente conseguir garantir ainda de forma mais efetiva esse direito tão importante que é a medida protetiva. Até porque, doutora Natália, com essa demora, então, explicando melhor para o telespectador aqui sobre a questão da cognição que a doutora falou, tem a ver com as provas, a produção das provas. Então, para que seja concedida essa medida protetiva, não há necessidade dessa instrução completa, até porque a mulher poderia morrer. Então, a medida protetiva, como o próprio nome diz, é uma medida que vai proteger a vítima e não existe, assim, sentido se a legislação exigisse requisitos complexos para que o juiz pudesse conceder essa medida. Então, basta que a mulher chegue na delegacia, faça uma denúncia, é isso? Isso. Na verdade, o juiz, na delegacia eu brinco que nós somos carteiros, Sim. A gente só encaminha algo que foi pedido, requerido pela vítima e vai ser analisado pelo juiz, Lógico que a gente, no momento em que encaminha a medida protetiva, são relatados os fatos. Então,
esses fatos são analisados pela autoridade policial, se de fato, naquele contexto, não se vislumbrar a questão da violência, essa mulher não vai sair desassistida, ela vai ser orientada, mas se for vislumbrado, ainda de que forma preliminar pelo delegado e encaminhado ao Poder Judiciário, caberá a ele analisar. Se de fato, a gente tem sempre a ideia, às vezes, vou pedir medida protetiva, ela vai ser concedida a esmo. Não, existe uma análise jurídica por parte do magistrado e se realmente, de forma sumária, como a Sara nos trouxe, de forma sumária, ou seja, mesmo que seja ainda de forma superficial, mas se vislumbrasse essa violência, né, de fato vai ser concedida de forma célere. A gente vê, eu até falando com membros do Poder Judiciário, é que no Piauí as medidas estão sendo concedidas de forma, eu até falo, excepcional. A lei, ela prevê em 24 horas. A gente está tendo medida protetiva sendo concedida em minutos, e minutos fazem diferença sim na vida de uma mulher. Então, é um avanço importantíssimo e muito caro, né? E de fato, a gente vai conseguir reduzir se houver esse trabalho conjunto. Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública. Excelente, doutora. A gente vai já continuar nosso bate-papo aqui.